Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do projeto Conto de Aruanda. Vamos caminhando para o nosso 10º programa e vamos retomar os nossos assuntos que viemos tratando anteriormente. Agora, complementando o que havíamos tratado nos trabalhos anteriores, em que falamos de Deus, né, e dos sentidos íntimos, gostaríamos hoje de completar esse assunto, ou melhor, complementar o assunto, falando a respeito do mundo espiritual e dos significados, né, dos sentidos que a gente pode extrair da crença, né, fazer uma reflexão a respeito da crença no mundo espiritual, né? Lembrando que o projeto Conto de Aruanda ele surgiu justamente de uma experiência de vivência com o mundo espiritual, né, que vai muito além de um processo mediúnico, né, da escrita do livro, né, mas principalmente pela questão do sentimento, né, religioso, pela intenção de compartilhar experiências que são íntimas, mas que de certa forma elas podem ser comunicadas, né, compartilhadas com outras pessoas que também dispõem de abertura, né, dispõem talvez de uma semelhança de fé, né, ou de desejo, né, desse encontro com o sagrado, né, espelhado através do mundo espiritual e da divindade, segundo a forma, né, como a Umbanda crê nela, né, como nós umbandistas olhamos para o mundo espiritual e o vivenciamos, né? Então esse sentido simples, né, singelo de buscar compartilhar a experiência religiosa de alguma maneira é que deu surgimento ao livro, né? O livro Conto de Aruanda, que nós temos colocado na nossa página do Facebook, né, facebook.com.br/Conto de Aruanda. Nós temos já disponibilizado algumas vezes o link lá para download gratuito da obra, né? Não há custo para essa obra, quem quiser ler ela está disponível por um link que eu disponibilizei no Google Drive, né? Essa obra é de minha autoria, em parceria com o espírito Clara, né, que é o espírito da menina que inspirou, né, e que esteve comigo ao longo do trabalho de escrita desse livro. Então esse livro está lá disponível para quem tiver interesse, né? Nós sempre deixamos aí o link, né? Vamos deixar também na descrição aí para quem estiver acompanhando pelo YouTube o link para o download do livro, assim como também temos deixado o link também do Google Drive para quem quiser baixar os programas, né, a versão MP3 e poder ouvir em casa, offline, né, quando quiser. Lembrando também que nós temos 2 blogs, né, o blog brancaumbanda.blogspot.com e o blog umbandadenegovelho.blogspot.com, em que nós também trazemos alguns textos, né, algumas reflexões, né, também em torno desse universo religioso, né, da Umbanda e de experiências, né, de buscas que são particulares, né, minha, mas que tenho também a convicção e o sincero desejo também de compartilhar, de que isso também possa trazer significados ou pelo menos despertar, né, naqueles que possam ouvir ou ler, né, aquilo que a gente tem a compartilhar, isso possa contribuir de alguma forma com o enriquecimento, né, da experiência religiosa dentro da Umbanda para essas pessoas, né. Também nós achamos isso extremamente importante porque entendemos que essa maneira de refletir, de buscar significados, né, de extrair sentidos mais profundos da vivência religiosa é o que colabora para que possa haver um processo de permanência, né, do indivíduo dentro da religião, né, a produção de significados, né, o indivíduo poder reconhecer na sua experiência religiosa significados que possam conduzi-lo, né, a um estado de serenidade interior, possa conduzi-lo a um estado de transformação, né, naquilo em que seja necessário o indivíduo se transformar para melhor, né, assim como ele também pode, através extraindo esses significados mais profundos, ele também se perpetua, né, a sua estrada dentro daquela vivência religiosa, sem que ele precise migrar para outras denominações religiosas, né, em busca de poder complementar esse significado, né, e poder ou mesmo identificar esse significado em outras religiões, como a gente vê muitas vezes acontecendo, né, de irmãos que saem
da Umbanda e vão para outras religiões, outras denominações religiosas, justamente por não encontrarem, né, na experiência religiosa umbandista significados mais profundos para a sua existência, né? Percebendo, né, que a vivência religiosa umbandista ela se limita às práticas do terreiro, às práticas que são vivenciadas dentro do templo e que elas pouco dizem, né, ou pouco falam àquele indivíduo na sua vida cotidiana, né, e nas suas necessidades mais profundas, suas necessidades emocionais, espirituais mais profundas, que ele vai vivenciar a todo momento, né, porque estão dentro de si e não somente dentro daquele tempo que ele passa ali dentro do templo religioso, né. Então é importante nós refletirmos e buscarmos, né, esses sentidos. Também é por isso que nesse trabalho a gente, sempre reforçando, né, nós não buscamos explicar, né, ou dar significados, dar explicações daquelas coisas que são da prática cotidiana do terreiro, né, ou do médium, ou enfim, do filho de santo, da pessoa que vive no terreiro de Umbanda, né, falar sobre a roupa de santo, falar sobre um banho de erva, falar sobre a utilidade de uma guia, falar sobre incorporação, sobre o viés de como funciona a incorporação, como ela deve ser ou não deve ser, né? Qual é o preparo que o médium deve fazer para trabalhar, a comida de santo, enfim, essas questões que dizem respeito à prática, né, do terreiro, né, que são pontuais, são restritas à vivência dentro do terreiro. Não é objetivo do nosso trabalho pensar ou dar explicações a respeito disso, né? Naturalmente a gente reconhece a importância disso e sabe que isso são questões naturais, né? Aqueles que vivem dentro do terreiro são curiosidades ou necessidades de conhecimento naturais, mas o nosso trabalho aqui não se ocupa disso, né? Para nós essas questões têm um caráter secundário. O que vai ter para nós um caráter primordial são justamente os significados, né? Os sentidos mais íntimos, mais profundos, posturas, entendimentos éticos, né, que a gente pode extrair pensando a vivência umbandista, né? E dessa forma, então, eu queria falar a respeito do mundo espiritual, né, e de significados que devemos, né, ou podemos extrair quando nós nos voltamos a refletir, né, a respeito do mundo espiritual. A Umbanda, como nós sabemos, é uma religião e, por conseguinte, ela tem um entendimento espiritual, né, e espiritualista da vida, da existência, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que a Umbanda, né, pela perspectiva umbandista, o ser humano ele não é simplesmente o resultado do acaso, de algumas leis biológicas, né, de algumas leis físicas, ou mesmo de um processo histórico por si só, né? Ou seja, a Umbanda ela não tem uma visão materialista, né? Ela tem uma visão que busca a essência do ser para além da existência corpórea, né? E para além de explicações meramente científicas, né? E materiais que nós possamos dar à vida, né? Naturalmente, as experiências que a Umbanda nos propõe, ela nos leva a crer, né, a entender a vida sob um ângulo de que nós somos seres que estamos para além dessa vida, não é? Viemos de outro mundo, né? E naturalmente esse conhecimento que a Umbanda transparece, ela ministra aos seus fiéis, não é diferente do conhecimento de outras religiões, né? O próprio kardecismo, né, o espiritismo francês, que tem um certo paralelismo com a Umbanda, né, por questões mais históricas, né, e pelo fato, como eu já havia inclusive dito em outros programas, que eu falei da Umbanda e outras religiões, né, em que a Umbanda, ela, no seu processo histórico, ela, vamos dizer assim, ela bebe de alguns elementos, né, na fonte de alguns elementos que são próprios do kardecismo, né, que vieram com o kardecismo, em termos de definição e de conhecimento, né, quando a gente fala de médium, mediunidade, processos mediúnicos, né, e mesmo algumas questões a respeito do entendimento do mundo espiritual, tudo isso está dentro da Umbanda porque veio carregado pela doutrina espírita, né, que se constituiu, que se consolidou aqui no Brasil, né. Dessa forma, nós entendemos que a Umbanda
ela pensa de maneira similar a outras religiões que entendem, né, o ser humano como sendo fruto de um processo maior, né, mais amplo. Entendemos, inclusive, que somos provenientes desse mundo espiritual, né, que desejamos nos referir nesse trabalho de hoje. Provimos do mundo espiritual, né, de uma dimensão mais essencial, né, e uma dimensão anterior a essa que nós vivemos hoje, né, quando encarnados, né, aqui na Terra. Para a Umbanda, nós chamamos o mundo espiritual de Aruanda, né? E a Aruanda ela pode compreender, né, se formos pensar, as mais diversas, vamos dizer assim, dimensões que possam existir, né, mais próximas da nossa condição de humanidade, ou mesmo aquelas mais ainda talvez incompreensíveis, né, ou mesmo inalcançáveis ao nosso pensamento humano, né, pelo menos na nossa condição atual. Então todas essas realidades, né, que são possíveis de serem experimentadas pelo Espírito, né, que somos nós hoje encarnados e que continuaremos sendo depois de desencarnados, todas essas compõem o mundo espiritual, né, compõem a Aruanda infinita, a Aruanda maior, enfim, maneira como queiramos dar aí um nome à dimensão espiritual. E pensar no mundo espiritual também nos remete à crença, né, na pré-existência, né, da vida, né, na nossa pré-existência, né, a pré-existência do espírito. Dessa forma, nós não fomos criados ao mesmo tempo que surgiu o nosso corpo aqui no mundo, né? Nós existíamos antes disso e estávamos em algum lugar, não é? E a partir desse ato que surgiu também por uma vontade nossa, né, e não simplesmente também por uma arbitrariedade de Deus ou de alguma lei divina, nós aportamos aqui ao mundo terreno, né, para, segundo o entendimento também umbandista, e que também é similar a outras crenças religiosas, nós viemos para cá para completar, né, algumas tarefas, né, algum trabalho íntimo de desenvolvimento, né, e de crescimento interior que nós temos que cumprir, né, com o objetivo de ampliarmos a qualidade da nossa consciência diante da vida, né, das leis que regem a vida, e dessa forma podemos estarmos, pelo trabalho de desenvolvimento da nossa consciência, estarmos mais integrados, né, a Deus, né. Se formos lembrar, conforme havíamos tratado nos últimos dois trabalhos em que falamos de Deus e do significado íntimo, vale ressaltar aquela perspectiva, né, de Deus, em que nós, embora o reconheçamos como um ser supremo, né, que existe para além de qualquer coisa, né, inclusive de nós mesmos, mas devemos compreender que Deus está em nós, né? Quando fomos criados, né, e dentro dessa simbologia psicológica aí, né, em que nós dizemos que somos filhos de Deus, devemos reconhecer, por conta disso, de que há Deus dentro de nós, né? E conforme nós ampliamos a nossa consciência a respeito de nós mesmos e das leis da vida, nós vamos também nos aproximando consciencialmente do Deus, né? Desse Deus que nós tanto, de maneira mais primitiva, né, mais primeva, né, e também tão essencial para nós inconscientemente temos o impulso, né, de retornarmos a Ele, né? Agora para viver não mais como princípios, né, espirituais que fomos criados de maneira inconsciente, né, que vivemos ao longo do processo da evolução, conforme íamos estagiando nas dimensões, né, antes dessa, que é a dimensão humana. Agora nós precisamos fazer esse processo de encontro com Deus de maneira consciente, porque até então, antes de atingirmos a condição humana, o fazíamos de maneira totalmente inconsciente, né? Então, crer no mundo espiritual é também cremos nesse processo de transcendência, né, a que nós somos levados, né, que estamos sujeitos pelas leis do universo, né, que são naturalmente leis divinas, né? Dessa forma, também o mundo espiritual ele representa para nós, num significado
mais interior, essa possibilidade de voltarmos, né, e de recomeçarmos sempre, né, aos nossos trabalhos, né, as nossas necessidades de reajuste e de aprendizado, né, através da reflexão e desse labor, né, interior que nós devemos empreender, né, quando encarnados e também no mundo espiritual, né. Lá também nós temos uma vida de relação, né, embora não na mesma condição que temos hoje, né, quando vivemos encarnados. Naturalmente, pensar no mundo espiritual é muito difícil também, pelo fato de estarmos encarnados, né? Então, nós temos grande dificuldade de entender o mundo espiritual, as suas leis, a maneira como nós interagimos com outros seres, interagimos com a realidade exterior do ponto de vista espiritual, pelo fato de que aqui nós nos reconhecemos, nós temos uma maneira de lidarmos com o mundo espiritual, ou aliás, com o mundo que nos cerca, né? Com o mundo material, com o mundo físico, dentro dessa interação que a gente chama, e a filosofia também chama, de sujeito e objeto, né? Então, eu tenho uma percepção de mim, mas tenho uma percepção destacada daquilo que é o meu corpo, daquilo que os objetos que me circundam, daquilo que são as outras pessoas que estão em torno de mim, né? Eu tenho essa visão, vamos dizer assim, separada, né? E desintegrada das coisas do mundo que me cerca. Enquanto nós reconhecemos, né, compreendemos e aprendemos, né, pela nossa vivência mediúnica e pelo aquilo que os mentores trazem, e que no mundo espiritual as leis, vamos dizer assim, as leis físicas de lá não obedecem mais ou menos, exatamente essa lógica, né? Lá não há uma grande divisão entre aquilo que eu sou e aquilo que o outro é, né? Não há uma separação de uma realidade do indivíduo, né, e do mundo que o cerca, né? Tudo que o indivíduo faz influencia totalmente o mundo ao seu redor, de maneira direta, né? Isso no mundo espiritual. Assim como também somos, no mundo espiritual, muito influenciados também pelas condições externas e por seres também que lá habitam, né, e que possam ter uma condição de prevalência em relação a nós, né? Também por uma questão de consciência, né? Então lá não há essa divisão, né, muito grande. Por isso que é comum, né, através de processos mediúnicos, né, os espíritos falarem de coisas, ou narrarem situações em que o pensamento, né, um sentimento, alguma coisa emitida por eles, né, no mundo espiritual, foi capaz de trazer, né, de formar objetos, de formar construções, né, construir coisas ou de destruir coisas, né? E mesmo essa noção de coisas que eu estou dizendo aqui é uma visão minha aqui, né, de ser encarnado, porque para eles não há essa grande separação, né? Mas enfim, toda a nossa tentativa de entender o mundo espiritual através de pensamentos que possam nos induzir a algum tipo de abstração sempre falham, porque sempre trazemos algum entendimento materializado das coisas, né? Enquanto lá os espíritos trazem, né, um mundo que é completamente baseado em processos de energia, né? Em processos de irradiação mental, em processos de ideação, de emissão de pensamentos e de emoções, né? É um mundo bastante sensível e moldável à realidade de cada ser, não é? Talvez seja também essa explicação para entendermos as condições dos espíritos felizes e dos espíritos infelizes, né, que habitam as dimensões do mundo espiritual, né? Quando narram também, né, aquelas grandes, ou como o próprio vilarejo, né, que a Clara fala no livro, ou outras dimensões ainda superiores, né, em que tudo parece fulgurar, né, num grande esplendor, demonstrando, né, também o nível consciencial dos seres que habitam ali, da mesma maneira que os vales sombrios, né, o famoso Vale dos Suicidas, né, que é uma figura aí que veio pelo kardecismo, mas que é tão falada aí dentro das religiões mediúnicas, né, e dos vales das sombras, enfim, que também retratam, né, a condição de sofrimento, né, e de grande estado de vulnerabilidade, né, de revolta que aqueles seres que ali estão também expressam, né? Então, dessa forma, eu quero
deixar aqui um pensamento, né, a respeito do mundo espiritual, né, que crer, né, no mundo espiritual, ter uma visão espiritualista que entende, né, que estamos cercados por outras dimensões, né, assim como a Umbanda nos ensina, também é uma maneira de nós entendermos que a nossa vida ela parte de um processo de interligação, né, com outros seres, né. Passamos a compreender a humanidade não somente pelas pessoas com quem nós vivemos, né, quando a gente vê na televisão, pessoas que a gente conhece de outros países, né, a humanidade vai muito além disso, né. A humanidade compreende os seres que vivem aqui conosco na mesma condição que nós, mas também compreendem todos aqueles outros seres que estão ligados ao nosso planeta e que não estão visíveis aos nossos olhos, né? E que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas posturas influenciam também esse mundo espiritual, não é? De maneira positiva ou negativa, né? Também é assim, e talvez não por outro motivo, que os espíritos, também mentores, quando eles precisam, né, do nosso trabalho, quando nós assumimos a senda, né, espiritual através das leis da Umbanda, eles nos pedem tanto, né, a retidão do pensamento, dos sentimentos, né? Principalmente, e isso não é só quando a gente está lá num trabalho e que eles precisam ajudar alguém e eles pedem para a corrente mediúnica e daqueles fiéis que estão ali no templo, não só os médiuns, mas também as pessoas que participam no trabalho, para que firmem o pensamento, para que estejam em estado de oração, de concentração, para que eles possam se aproveitar das emanações saudáveis de pensamento que a gente possa emitir ali para canalizar isso, né, em torno de um benefício, né, a alguém, né, que a gente possa ver ou que a gente não possa ver, né, que está ali presente no terreiro ou que está longe, em algum leito muitas vezes anônimo, né, de sofrimento, ou mesmo aquelas almas que purgam, né, no mundo espiritual e que também precisam receber, né, algum tipo de lenitivo, de algum tipo de medicação, e que não é nada mais do que senão a transformação, né, a emulação que possa vir dos nossos pensamentos, né, que possam influenciar e carregar essas pessoas esse estímulo, né, e também esse desejo de despertar, esse desejo de buscar a luz, né, o que seria essa luz? Talvez justamente buscar esse Deus que há dentro de cada um, né, para que esse indivíduo possa se libertar daquela condição de sofrimento, né, ou possa pelo menos ter forças para continuar suportando aquela prova, né, ou a expiação que seja cabível, né, aquele momento da pessoa. Porque o mundo espiritual ele é um mundo, como eu havia dito, extremamente energético, né, segundo o entendimento umbandista, né. Então, dessa forma também nós estamos circundados, né, estamos carregados e influenciados por esse mundo de energia, né. E ter uma visão a respeito do mundo espiritual, compreender a sua realidade, né, pelo menos dentro daquilo que é possível, né, hoje entendemos a respeito do mundo espiritual, também colabora para que nós possamos ter uma postura diante da vida, não é? De buscarmos ter experiências positivas, cultivarmos pensamentos felizes, pensamentos equilibrados, né? Isso não significa a gente se alienar a respeito do mundo que nos cerca, né? Não é olhar por uma situação que é negativa e tentar florear aquilo, né? Disfarçar ou dar encantamento ou romantismo a uma situação, né? Que seja uma situação revoltante, uma situação criminosa, né? Mas é procurarmos entendermos a realidade daquilo que a gente observa, né? Sem nos contaminarmos por aquilo, né? E também, de alguma maneira, né, pela nossa postura e por aquilo que a gente possa dizer ou mesmo pensar, a gente possa construir algo de positivo, né, para que não alimentarmos o mal, né? Então o mundo espiritual e crer no mundo espiritual segundo a égide da Umbanda e das leis da Umbanda é também, consequentemente, adotarmos para nós um regime de pensamento, né, de busca de pensamentos edificantes, né, pensamentos de seriedade, de retidão, de coerência, né, entre o que a gente diz, o que a gente faz, né, o que a gente fala, né. Crer no mundo espiritual, a Umbanda, é, acima de tudo, adotarmos uma postura ética de maturidade, né, e de libertação,
né, de questões que nos aprisionam ainda, né, a modelos atávicos, né, de condicionamentos viciosos, né, ou de condicionamentos menos felizes, né, que nós tenhamos, né, ou que possamos ter ainda presos à nossa personalidade, não é? Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar hoje, né? Até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Saravá.